Amados irmãos em Cristo, nessa noite o Senhor nos convida a refletirmos sobre uma passagem que está em Daniel 13:60. Então a passagem diz o seguinte: Logo a assembleia se pôs a clamar ruidosamente e a bendizer a Deus por salvar aqueles que nele põem sua esperança. Bom, então a gente precisa entender em que momento que essa passagem ela acontece. Nesse livro de Daniel, nesse capítulo 13, ele conta a história de Susana. Susana era uma mulher casada com um homem chamado Joaquim, e ele era um homem de posses, um homem que tinha uma condição financeira boa. E ela havia sido criada dentro dos preceitos dos israelitas, dentro da lei de Moisés. Seus pais haviam ensinado a Susana a seguir a vontade de Deus. E então ela era uma mulher que agia corretamente dentro do seu casamento. E como o marido dela era um indivíduo que tinha uma condição financeira boa, na casa dele tinha um jardim grande, um pomar grande, e ele recebia muitas pessoas. Inclusive, nessa casa dele, iam juízes para conversar a respeito de situações que aconteciam, porque hoje a gente pensa na lei de uma maneira diferente do que acontecia naquela época. Hoje a gente tem advogados, juízes, foro e um bando de leis, e naquela época não era bem assim. Então, quando surgiam litígios, contendas, os indivíduos, os reis, como o rei Salomão, às vezes indivíduos como esses juízes, que a gente vai conversar sobre eles daqui a pouquinho, eram colocados, então, como indivíduos que poderiam conversar, dar conselhos, dar determinações a respeito dessas situações que aconteciam. E então tinha dois anciãos que tinham sido colocados como juízes há pouco tempo, e eles estavam indo exercer, né, essa condição de juízes lá na casa do Joaquim. Eles usavam aquele local para receber as pessoas e conversar com essas pessoas a respeito dos seus problemas. E como a Susana era dona da casa, então ela passeava lá, saía naqueles jardins, e esses juízes acabaram se apaixonando por Susana. Eles, num determinado momento, eles armam uma situação para ela, quando ela sai para passear no jardim, de modo que eles queriam ficar com ela. Só que Susana não queria isso. Ela era uma mulher casada, respeitava o seu casamento e ela não queria fazer nada de errado. Então, eles armam uma situação para que, se ela não ficasse com eles, ela então seria colocada, seria acusada de um adultério. Eles pensaram entre eles que, se ela se recusasse a ficar com eles a culpariam diante do seu marido de um adultério. E aí, no momento em que ela percebe que isso vai acontecer, ela diz assim: não, eu não concordo com isso, eu não vou ceder aos caprichos de vocês. Prefiro cair sem culpa alguma em vossas mãos do que pecar contra o Senhor. Susana tinha sido criada na lei de Deus, aprendendo a seguir as coisas que eram corretas, e ela não queria trair o marido dela, então ela não queria ir contra a vontade de Deus, ela temia fazer algo que fosse contra a vontade do Senhor. E ocorre que ela, então, imagina uma mulher naquela época, se hoje em dia nós nem sempre somos ouvidas, né, em algumas culturas até menos do que na nossa, mas lá naquela época, Susana percebe que aqueles anciãos, tidos como juízes, quando falassem contra ela, ela não teria nada que sustentasse a sua palavra. Então, ela percebe que ela está numa tremenda de uma encrenca, que ela vai realmente acabar sendo levada à morte por aquilo ali. Então, ela chora, ela fica nervosa, mas ela continua confiando em Deus. E aí, no momento em que ela percebe que ela vai ser condenada à morte, ela eleva para Deus os seus olhos e exclama bem alto: Deus eterno, vós que penetrais os segredos, que conheceis os acontecimentos antes que aconteçam, sabeis que isso é um falso testemunho que levantaram contra mim. Vou morrer sem nada ter feito do que maldosamente inventaram de mim. E Deus ouve a oração dela. E aí, quando ele ouve a oração dela, Daniel, que é quem escreve justamente essa história,
aparece no local e ele diz que ele não vai ser condenado pelo sangue inocente daquela mulher. Então, consegue fazer com que prestem atenção nele, e ele, consequentemente, diz para eles: gente, vocês vão condenar uma israelita sem ter dado a ela a chance de se defender? E aí ele consegue fazer com que aqueles juízes sejam interrogados por ele, Daniel. Ele os separa, fala com eles separadamente e pergunta: vocês viram a Susana? Ele pergunta para o primeiro: você viu a Susana com esse jovem de quem vocês estão acusando, com quem vocês estão acusando que ela cometeu adultério? Embaixo de qual árvore? E aí o primeiro diz que é embaixo de um lentisco. Ele faz a mesma pergunta para o outro, e o outro diz que é embaixo de um carvalho. Acontece que são árvores muito diferentes. Então percebe-se que eles estavam mentindo. E aí essa passagem, né, que a gente leu, que é esse capítulo 13:60, diz exatamente isso. Logo a Assembleia se pôs a clamar ruidosamente e a bendizer a Deus por salvar aqueles que nele põem sua esperança. O que acontece? Susana ia morrer, gente. Susana, na realidade, tinha sido acusada de algo que ela não tinha feito e ela ia morrer por causa daquilo. Então, ela estava numa situação realmente muito difícil, uma situação de vida e de morte. E o que nós fazemos quando nós estamos numa situação como a de Susana? É isso que o Senhor nos chama a pensar e a refletir nessa noite. Nós, como Susana, somos capazes de clamar confiando que o Senhor vai vir em nosso socorro. Somos capazes de clamar e resistir, deixando que Deus exerça o seu senhorio nas nossas vidas. Porque Susana estava sofrendo uma injúria. Ela estava sendo injustiçada. Só que ela não briga, ela não diz assim: por que isso aconteceu comigo? Por que eu estou sendo tão injustiçada? Ela não fica se lamuriando. Não. Ela pede socorro a Deus. Ela temia ofender a Deus, ela não queria ir contra a vontade do pai, ela não queria ir contra aquilo que ela tinha aprendido que era correto, ela não queria trair o marido dela. Então, ela tem esse temor a Deus, esse desejo de não ferir Deus, de não ofendê-lo. E então, ela coloca isso à frente até da sua própria vida. Ela não quer ir contra a vontade de Deus, ela não quer fazer o que é errado. Então, ela ali percebe que ela precisa ser fiel ao que ela acredita, mesmo que a vida dela esteja em risco. E o Senhor nos chama a pensar em como a gente precisa agir nas nossas vidas quando enfrentamos uma situação difícil. Nenhum de nós quer ficar doente, quer perder um ente amado, quer perder o emprego. Nenhum de nós quer passar uma situação difícil. Todos nós temos tendência a rejeitar as provações que nos surgem, as humilhações que nos são colocadas. Susana sofria ali uma humilhação. Ela era colocada como uma mulher que estava agindo erradamente, como uma mulher pervertida. E nós não queremos, muitas e muitas vezes, vivenciar essas dificuldades, essas provações que ora se apresentam nas nossas vidas. E aí, o que a gente deve fazer? A gente deve aprender a como Susana resistir clamando ao Senhor, para que Ele possa ser o Senhor das nossas vidas. Porque muitas das coisas que nos vêm, muitas das provações, das dificuldades, elas vão vir porque o Senhor tem uma história muito maior para construir ao nosso redor. Ele vai juntando os pedacinhos, as situações, para construir a nossa grande história. Ele tem propósitos para nós, e o seu maior propósito é que nós sejamos salvos, nós e aqueles que estão ao nosso redor. Então, ele vai construindo situações nas nossas vidas e que muitas vezes nós vamos ter que viver provações muito difíceis, provações que muitas vezes nos colocam no chão realmente, sem a gente saber como sair daquilo, que luz que a gente encontra, que caminho que a gente segue. Mas a gente pode sempre ter a certeza de que Deus está conosco, Ele é o Senhor das nossas vidas, e quando clamamos a Ele, como Susana fez, Ele vem em nosso socorro. Muitas vezes a direção das nossas vidas é mudada, e a gente precisa aceitar essa mudança, precisa aceitar essa provação, precisa deixar que Deus cumpra a sua vontade nas nossas vidas. Nós precisamos, muitas vezes, aprender a não resistir à vontade de Deus. E não fiquem vocês pensando que eu acho isso fácil, não. Assim como vocês, eu choro, eu fico com o meu joelho dolorido, eu tenho medo, angústia,
Todos nós temos isso. Só que quando a gente começa a servir o Senhor e começa a segui-lo, a gente descobre que sem Ele não dá. Sem Ele a gente não consegue. E a gente prefere, como Susana, colocar em risco coisas maiores, como a própria vida que ela colocava naquele momento, porque ela não podia deixar de seguir Deus. Deus era maior na vida dela, como precisa ser nas nossas. Ele precisa ser o Senhor que comanda, que dirige, mesmo quando está muito difícil. Mesmo quando a gente não sabe o que fazer. Mesmo quando a única arma que a gente tem é clamar, como Susana fez. Porque quando a gente lê todo o capítulo, a gente vê que a família dela vai junto com ela, eles choram porque eles imaginam que ela vai morrer, que ela vai ser morta. Mas ela não desiste. Ela continua firme na fé. Então, é nesse clamor, é nessa resistência que a gente precisa estar aos pés do nosso Senhor, para que Ele exerça o seu senhorio nas nossas vidas, para que Ele possa realmente decidir o que precisa acontecer, mesmo que a direção da nossa vida seja mudada, mesmo que tudo aquilo que a gente sonhou não aconteça, mesmo que as coisas que a gente mais deseja tenham que ser modificadas. Às vezes é muito duro, mas o Senhor nos convida hoje a prestarmos atenção que as provações, infelizmente, fazem parte da nossa história, da construção do que Ele precisa realizar em nós. Então, que a gente possa, assim como Susana, se colocar de joelhos, confiando que Ele vem em nosso socorro, mesmo que seja tão difícil que a gente não saiba o que fazer. Quando nos sentirmos humilhados, injustiçados, como ela se sentiu, quando não soubermos o que fazer, a gente precisa continuar firme. Quando o nosso espírito está firme, mesmo que o nosso corpo esteja fraco, o corpo tem mais chance de resistir. Mas se o nosso corpo enfraquece, o nosso espírito também, aí fica muito difícil. Então nós precisamos deixar o nosso espírito forte, confiando em Deus, clamando, suplicando, acreditando que no fim daquele túnel tem uma luz. E que mesmo que a tempestade seja muito grande, quem está no leme do nosso barco é Jesus. Então, minhas queridas irmãs, que nessa semana a gente possa... Eu convidaria vocês a lerem todo esse capítulo 13 do livro de Daniel, que na realidade é uma história assim que a gente, quando traz aqui, tem que trazer um pouquinho mais resumida, porque senão não dá tempo. Mas eu convidaria vocês a lerem esse capítulo 13 do livro de Daniel, porque a gente vai vivenciando com Susana toda a dificuldade que ela passa e entende todo o medo que ela tinha de morrer, mas que mesmo assim ela não deixa de acreditar no Senhor das nossas vidas, aquele que nos guia e nos guarda. Amém?